Fala, J-Techers, como vocês estão? Outro Tech Analisando trazendo para o vídeo de hoje aqui no canal quem arrisca aí? Algum chute? Se você falou gravador de voz, parabéns, mas pelo tamanho e que eu me surpreendi bastante, eu considero ele aí como um mini gravador de voz, e eu sei que eu tô um pouco desatualizado, já que o meu último gravador de voz foi há mais de 15 anos atrás. Então eu me surpreendi muito, principalmente com tela alto-falante, mas deixo para vocês mais detalhes a seguir com os vídeos de unboxing que fiz dele, alguns testes também que diretamente acabei comparando aqui com o microfone sem fio, que eu coloquei o vídeo algumas semanas atrás no canal, e um rápido parênteses para dizer que no vídeo eu também vou citar uma função secreta que eu chamaria, porque ela é citada implicitamente aí no manual, e mais pra frente volto aqui com as minhas conclusões finais. Galera, cá estamos então aqui com a caixinha do gravador pequena e bem simples mesmo, principalmente a nível de informação aí que praticamente não contém nenhuma. Então aqui nas laterais só o nome da marca, na parte de trás aqui dizendo que ele tem 1 ano de garantia, como contactá-los aí através do e-mail e 64 GB aí de memória. Então bora abrir para conferir. Então galera, logo aqui de cara o gravador, bem menor do que eu realmente imaginava, né? Fiquei realmente bem surpreso, né? Então o legal é que ele coloca até aqui os nomes do que cada botão significa. Então virando aqui você tem a telinha dele e aqui do lado esquerdo entrada USB tipo C, o botão aqui de volume, o botão de menu e o microfone. Aqui também a entrada para o cartão de memória, que por sinal já está com o cartão de memória aqui embutido, o speaker dele, o alto-falante, e do lado direito aqui o interruptorzinho para você começar a gravar ou então salvar, para você voltar, aqui para você ligar e desligar e também play e pause, e aqui para você ir para a próxima. E aqui tem o botão até de resetar. E aqui por cima a entrada aí para o fone de ouvido. Eles mandaram esses dois acessórios aqui, né? Um USB tipo C para você converter o cartão na hora de conectar aí com o seu computador e um fone de ouvido aí simples para você conectar nele. Bem legal aí eles terem mandado isso. Além disso, o próprio cabo aí USB tipo C. E aqui o manual do usuário com um código QR aqui para inicializar. E em vários idiomas, sendo que o inglês aqui contém aproximadamente umas 4 folhinhas. E tá aí então, gente, o que veio dentro da caixinha. Uma rápida observação aí dele é que eu gostei bastante do corpo dele aí finalizado nesse tipo de metal que parece ser mais resistente, além de botões que são firmes, aí você sente realmente que está pressionando eles, e infelizmente tanto a parte frontal quanto a traseira dele essa parte aí brilhosa, então acaba marcando aí com bastante facilidade, isso pode incomodar algumas pessoas, mas no geral eu gostei bastante dele. Pessoal, antes de prosseguir, eu quero comentar rapidamente aqui sobre o menu dele, que apesar de simples, não é tão intuitivo assim quanto parece. Então eu acabo sugerindo aí para vocês darem uma lida, nem que seja uma lida rápida no manual, para entender um pouco melhor. Eu já tinha comentado aí sobre os botões dele, né, esse interruptorzinho aí que é o principal para poder gravar e salvar, mas eu vou comentar sobre 3 funções específicas que eu achei bem interessantes, a começar com o volume. Você simplesmente pressiona o botão de volume e pode diminuir, apertando aqui para baixo, onde inicialmente era o botão de avançar a música, quanto para cima, onde era o botão aqui de voltar na música. E aí você simplesmente aperta no volume de novo para fechar essa opção aí de volume. Lembrando que a música pode estar tanto em pause quanto tocando. Uma outra função que eu quero comentar para vocês é sobre deletar um arquivo. Para isso você vai apertar o M e segurar. E aí você tem a opção de deletar o arquivo atual ou, apertando aqui para baixo, todos os arquivos. Você pode apertar tanto para baixo quanto para cima, funciona de qualquer forma. E aí você aperta o botão do centro para executar essa ação. Mas lembre-se que é uma exclusão permanente, então tenha muita cautela e também tenha certeza do que você está fazendo. Eu sugiro até você fazer ou um backup anteriormente no computador, ou mesmo verificar pelo próprio computador, caso você queira, ou celular ou algum outro dispositivo. Saindo aqui, ó, apertei o M novamente. A última função é a função VOR. Você simplesmente vai apertar o M e soltar, e vai apertar novamente e soltar. E aí a função VOR, ela está desligada no momento, e se eu quiser ligá-la, apertei para baixo aqui, e aí você aperta o botão do centro para executar essa ação. E nada mais é do que simplesmente gravar a sua voz quando tiver algum som externo. Não necessariamente a voz, mas desde que haja aí algum som que minimamente possa ativar essa função,
ele vai dar continuidade aí na gravação. Uma função interessante é essa que acabou de acontecer, que ele apaga a tela aí após alguns segundos e isso ajuda na bateria, né? Consequentemente aí durando mais tempo, mas isso aí já é próprio do sistema. Caso você queira gravar absolutamente tudo que esteja acontecendo naquele momento, deixe então aí a função VOR desligada. Então, fazer uma breve comparação aqui para vocês e vou me distanciando. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 14 metros, 15 metros, 16 metros, 17 metros, 18 metros, 58 metros, 59 metros, 60 metros. Bom, gente, essa aqui é uma distância aproximada, né, pelos meus cálculos. O dia hoje ele está um pouco com ventania, então obviamente que isso pode influenciar aí na gravação em si, mas uma coisa que eu citava muito no microfone sem fio é que depois de uma certa distância, 3, 5 ou até quando ele consegue um pouco mais aí, 7, 8 metros, depois de uma certa distância ele começa a ter interferência. Então são duas coisas que eu citei no meu vídeo anterior que eu fiz sobre o microfone, que eram distâncias e obstáculos. Então se eu virar, por exemplo, vocês provavelmente vão parar de ouvir o microfone e aí vão continuar me ouvindo porque eu estou agora gravando minha voz com um gravador de voz. Então, independente de onde eu esteja, não há interferência, né? Se por acaso eu precisar virar ou algo do tipo, ou se tiver algum obstáculo na frente, não há nenhum tipo de interferência porque o gravador de voz é um dispositivo isolado. Isso é uma coisa muito boa. Você pode estar aí quão distante que for ou independente do que esteja na frente, ele vai continuar gravando e basta você sincronizar. Sincronizar é que é uma parte um pouco mais dificultosa, né? Mas de extra aí você ainda tem a bateria, que a autonomia do gravador de voz em si, ele é muito maior, né? O que, obviamente, o microfone não consegue, porque apesar de ser sem fio e ter essa bateria embutida e uma certa autonomia, não chega nem de perto no que o gravador oferece. Então, de teste, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Bom, gente, depois da comparação aí que eu fiz então com o microfone sem fio, né, eu achei o gravador muito bom aqui nesses seguintes aspectos. Tanto distância e obstáculos não são fatores determinantes para atrapalhar na qualidade da gravação, porque este é um dispositivo, como eu falei anteriormente, que ele é isolado, digamos assim. Então ele vai continuar gravando e você pode estar usando uma câmera e ter a distância que for entre o gravador e a câmera, porque ele, como é um sistema independente, vai continuar gravando aí sem problema nenhum. E também se tiver um obstáculo na frente, não vai influenciar em nada. A bateria dele é um outro ponto muito importante, tem aí contando com até 9 horas de duração e uma performance bem melhor, pelo menos comparado aí com o modelo de microfone que eu tinha citado anteriormente. Só que um problema bem grande, principalmente na hora que eu fui editar este mesmo vídeo aqui que eu estou falando com vocês, foi a sincronização. Então quando eu fui fazer o teste do lado de fora, que eu precisei sincronizar o áudio depois, foi um pouco complicado, principalmente. Uma função que também achei bem interessante é que caso você queira deixar gravando aí continuamente, ele por conta só vai gerar arquivos de 1 em 1 hora. E aí depois você, por meio de um computador ou algum outro aplicativo, manualmente teria que editar para colocar todos esses arquivos juntos, né? Caso você queira aí arquivos de mais de 1 hora. Mas isso para mim não influenciou tanto, porque ele continua gravando, entre aspas, continuamente, gerando esses arquivos de 1 hora. Bom, pessoal, um teste rapidamente que eu quero fazer aí com vocês é sobre a gravação em si. Então, nesse pequeno interruptor aqui, eu vou acionar para cima para começar a gravar e depois para baixo para salvar. Então, agora o gravador em si está gravando. Vou aproximar um pouco mais aqui. Testando. 1, 2, 3. E assoprando. Eu dei um leve sopro aqui no microfone dele para ver se ele vai captar, mas pelo teste que eu fiz anteriormente, ele gravou muito bem aí, até melhor do que o outro microfone, né, o microfone sem fio, porque ele não tem nenhum tipo de proteção. E aí vocês podem até notar que no próprio vídeo do microfone sem fio, que eu fiz anteriormente, ele não captou quase nada de vento. Em compensação, esse aqui captou um pouco de vento ao redor. E aí agora, simplesmente aperto aqui para baixo, e salvo o arquivo. E só mais um detalhe, eu não sei se isso realmente é o que acontece, mas é o que aconteceu comigo até então, é que as gravações elas foram sendo salvas aleatoriamente. Então nessa playlist aqui de 3 arquivos, não necessariamente os novos arquivos vão entrando aí como primeiro ou como terceiro arquivo. Ele só vai sendo salvo aí aleatoriamente.
Uma outra função interessante dele é que você pode conectá-lo aí num celular tendo que utilizar um cabo USB-C dos dois lados, e eles dão especificações aí de quais são as versões que funcionam com ele, excluindo aí os iPhones. Só que eu fiz um teste com o iPhone 15 Pro e ele funcionou normalmente. Então você vai conseguir aí abrir suas gravações e poder escutá-las no seu celular. E a função secreta dele aí para os curiosos de plantão é que ele, consequentemente, podendo conectar aí no computador, no celular, entre outros, né, dispositivos específicos, você pode transformar ele aí tanto num pendrive quanto também num MP3. Então até coloquei uma música de teste aí para vocês, inclusive, ouvirem a qualidade do alto-falante dele. E que é uma função bem interessante aí. Era o meu sonho de criança ter um MP3 que tivesse um alto-falante. Todos os que eu tive, os modelos de MP3, ou até um iPod Nano que eu tive, eles não tinham alto-falantes. Então isso daqui eu realmente estou me sentindo realizado aí, com minha vontade, um sonho de criança aí de ter um MP3 com alto-falante. E quais foram os pontos realmente negativos que eu achei dele aí? Praticamente nenhum, mas o que eu citaria aqui seria um menu que, se pudesse ter mais fácil acesso aí para navegar entre os arquivos, seria muito melhor, porque a partir do momento que você tem aí 50, 100 arquivos, vai ser muito mais difícil navegar um por um. E também não ter alguma entrada aqui do lado, alguma coisa externa, que você pudesse acoplar uma alça para pendurar, deixar pendurado aí no pulso ou em qualquer outro lugar que você quisesse. Na época, ele custou aproximadamente aí $39, é um preço salgado, mas ele tá, pelo menos por enquanto, com uma oferta aí de aproximadamente $27. Então isso daí é um preço bem legal aí para o que ele oferece. E é isso aí, gente. Se vocês curtiram, deixem um joinha, inscreva-se no canal, lembrando de ativar a notificação e compartilhem. Valeu!